Virei os olhos em direção ao rio. Muitas vezes costumava banhar-me naquelas águas límpidas e mansas e eu já não tinha tanto tempo como antes. Mas o que é aquilo lá? Na parte mais alta do rio, bem onde minha vista se perdia, vinha descendo uma canoa bem devagar. Eu tentei proteger os meus olhos com a mão, esforçando-me para distinguir a pessoa que remava na canoa. Ainda estava muito distante, mas mesmo à distância percebi que não era ninguém dali. A canoa veio chegando até ganhar o leito mais largo do rio, bem próximo de mim. Havia um homem na canoa e ele foi encostando às margens do rio, aproximando-se, e então a surpresa. Após pisar em terra firme, o homem se abaixou e tirou da canoa uma criança que parecia adormecida. Que cena! Era uma menina de no máximo 5 aninhos. Acho que foi o instinto que me fez correr até eles. Eu repito, eu não os conhecia, eu nunca os tinha visto. O senhor está precisando de alguma ajuda? Para onde o senhor vai? Observando bem de perto, notei no seu rosto grandes olheiras. O homem parecia meio exausto, doente. Porém, foi a pequena criança que mais me impressionou. Tal era a sua magreza e sua palidez. O homem me olhou de um jeito angustiado e falou: olha, se puder ajudar minha filhinha, eu nem sei se ela está dormindo ou desmaiou. Eu venho remando desde Carolina, eu só parei um pouquinho quando cheguei em Balsas, depois vim direto. Meu Deus, venha comigo, já faz uns 2 dias que o senhor está remando, não? 3 dias e meio nessa canoa. Estou sentindo a vista turva, eu devo estar fraco. Pedi a ele que me passasse a menina. A pequenina foi colocada em meus braços. Nossa, ela não tinha peso. Que criança magrinha. Fomos então caminhando em direção à minha casa. Mamãe e uma de minhas irmãs, que já tinha assistido toda a cena, se encontravam na porta esperando. Vendo o homem e a criança naquele estado, mamãe nem fez perguntas. Indicou-me o berço de Cleusa, filhinha do meu irmão Alceu, e foi ali que eu coloquei aquela garotinha mirrada. Em seguida, mamãe fez um prato de frango, batata, mandioca e colocou diante do homem. Olha, coma, o senhor está com cara de quem está com muita fome. Ele não esperou que ele falassem 2 vezes. O homem se debruçou sobre aquele prato de comida e a comida desapareceu em 5 ou 6 minutos. Um detalhe que marcou muito: ele comeu com uma colher para comer mais rápido. Tamanha era a fome que ele estava. Nessas alturas, papai havia entrado na cozinha. Nós ficamos esperando algumas palavras daquele estranho. Depois que ele engoliu a comida, porque ele estava com tanta fome que não mastigava, ele colocava a comida com a colher na boca e engolia. Depois que ele comeu, disse: oi gente, meu nome é Martinho. Na verdade, eu tenho pouca coisa para contar. A minha mulher me deixou e fiquei com a menina. Eu tinha umas terrinhas lá pro lado de Carolina, só que eu perdi o gosto. A minha vida com a esposa estava mal, então eu resolvi mudar de vida. Peguei a canoa e vim pelo rio, passei por Balsas, mas achei melhor vir para um lugar mais sossegado. Olhei para o meu pai e percebi que ele estava pensativo. Parecia que ele queria saber mais coisa. Papai sempre foi muito desconfiado. Muito bem, moço, só mais uma pergunta. Por que o senhor não veio de ônibus, cavalo, charrete? Qualquer um sabe que seria um meio de transporte muito mais rápido. Agora, pegar uma canoa e remar por 3 dias com uma criança, o senhor não acha isso estranho? Esse rio tem uns trechos difíceis de passar. O homem olhou para todos nós e pareceu meio engasgado. O rio é difícil, mas eu já trabalhei como pescador, vivi muito à beira do rio. Viajar em canoa para mim é muito normal, senhor. Fez-se um silêncio na cozinha. A pequena menina acordou e o pai a segurou nos braços. Foi vez de mamãe alimentar também a menina. Papai pigarreou e falou devagar. Se o senhor pretende continuar viajando, então cuide primeiro de fortalecer a criança. Agora, se pretende ficar por aqui, trabalho não falta não, senhor. Trabalho aqui tem muito. Martinho de imediato aceitou o trabalho. Ali do lado do meu pai e dos meus irmãos, ele não apenas aceitou, como agradeceu. Estava meio tenso, sem saber como cuidar da sua filhinha enquanto ele ia trabalhar.
Minhas irmãs, amorosas como sempre, pediram a ele que deixasse a pequena Marta com elas, na companhia de Pedro e Cleusa, os meus sobrinhos, filhos do meu irmão Alceu. Minha família até pareceu surpreendida com o excelente desempenho do Martinho. Ele era um homem que trabalhava muito. Ao final de cada dia, ele retornava da lavoura, comia em silêncio o que mamãe lhe oferecia, pegava a sua filhinha e caminhava para descansar num pequeno quartinho fora da nossa casa, onde antes costumávamos guardar as ferramentas do campo. Com o passar do tempo, Martinho já não levava Marta com ele após o jantar. Todos nós havíamos nos apegado muito à menina e ela também a nós. Marta e Cleusa insistiam em dormir juntas naquele berço tão apertadinho. Martinho ria e acabava concordando. Algumas vezes, depois que Martinho se retirava para o seu descanso, papai comentava com a gente: eita, mas eu ainda continuo cismado com esse rapaz. Tem qualquer coisa na vida do Martinho que nós não estamos sabendo. Tem algum mistério. Bem, ladrão eu sei que ele não é. Por esse motivo eu permito que ele viva aqui na nossa casa, mas ainda vou descobrir quem é ele de verdade. Se ele veio realmente de Carolina, se foi mesmo abandonado pela esposa. Ele é muito fechado, calado. Mas já fazia um bom tempo que eu não tinha um ajudante tão bom. Ele é bom de serviço. O tempo corria e já havia se passado um ano desde a chegada de Martinho e a pequena Marta na nossa casa. Aliás, Marta já nem parecia a mesma. Estava viçosa, corada, havia crescido e era muito apegada com a minha mãe, a quem ela chamava de vovó. Martinho estava mais solto, mais risonho. Ele, o meu pai e os meus irmãos costumavam bater papo do lado de fora da nossa casa, sentados num comprido banco de madeira. Repentinamente, mamãe começou a prestar atenção num detalhe. Uma de minhas irmãs, a Joaquina, se mostrava interessada demais no Martinho. Martinho, prove um pouco desse doce que eu fiz. Martinho, fiz uma camisa nova para você. Oh, Martinho, quer que eu corte o seu cabelo? E ele aceitava tudo. Nada era recusado. Papai esticava os olhos na direção de Joaquina, depois encarava a mamãe de um jeito meio desconfiado. Numa noite, depois que Martinho foi deitar-se, papai segurou a Joaquina pelo braço e falou com ela: Ô, Quina, preste atenção. Eu não sou besta não, viu, Joaquina? Aqui em casa ninguém é besta. Veja, o que sabemos sobre o Martinho é somente o que ele nos contou. Eu ainda acho que esse homem deve ter alguma coisa escondida que não faz questão de contar. Mas de tudo o que sabemos, uma coisa ele não escondeu: ele é casado. Se parar para pensar, mesmo estando separado, ele continua casado. Se tu estás querendo uma relação com o sujeito, só se for para viver amancebada, e eu não criei filha minha para se amancebar com ninguém. Abre o olho, dona Quina. Minha irmã sacudiu o braço tentando soltar-se de papai. Pai, o senhor anda vendo coisa demais. Ando sim. E a minha vista é muito boa, viu, Quina? Se eu perceber um chamego maior entre tu e esse cabra, vai sobrar pancada para todo lado. Joaquina mostrava-se apavorada, mas pelo que eu sabia da minha irmã, ela não iria desistir do Martinho por medo, de jeito nenhum. Nem um mês se passou depois daquele discurso do meu pai, quando certa madrugada, lá pelas 3 horas da madrugada, notei um certo movimento no terreiro, pois minha cama ficava bem junto à janela. O silêncio era total, mas os meus ouvidos eram muito bons. Eu acostumei a todos os ruídos. Ouvi aquele fraco ruído a poucos metros da minha janela. A porta do quarto, onde dormia o Martinho, rangeu e fez aquele barulho. Fez barulho para abrir e para fechar. Ergui a cabeça a tempo de ver um vulto passar rápido e entrar na casa. Fechei os olhos. Só que ouvi uma respiração ofegante de Joaquina antes que ela se atirasse no seu leito. A intimidade entre ela e o Martinho havia chegado ao limite.
Na semana seguinte, papai e um dos meus irmãos precisaram ir à cidade para as compras costumeiras. Normalmente, eles iam e voltavam no mesmo dia, à tardinha. Usavam os seus cavalos, porém, quando foi anoitecendo, não retornaram. Nós começamos a ficar apreensivos. Mamãe, nervosa, não conseguia se deitar, tamanha era a sua aflição. Tanto ela como Dorinha, a mulher do José, o meu mano segundo, permaneceram sentados no banco do lado de fora. O dia se abriu e somente na hora do almoço percebemos os dois apontando no fim da estrada. Os cavalos não pareciam cansados, não. Mamãe não se conteve e foi falando na presença dos filhos e também do Martinho. Mas isso é o fim. Acho que vocês dois se esqueceram que tem família. O que estavam pensando? Papai e José desceram dos animais. José então explicou: Mãe, tudo aquilo que a senhora pediu para comprarmos em balsas, os tecidos, os sapatos, a panela de barro, nada foi achado. A cidade está meio pobre desses produtos. O pai então resolveu, já que tínhamos chegado até lá, era melhor deixar os cavalos no aconchego e tomarmos um ônibus e ir até Carolina. Foi o que a gente fez, mãe. Gozado. Assim que José falou que eles haviam estado em Carolina, o meu pai olhou depressa na direção do Martinho. Carolina é a cidade de onde Martinho disse que viera. Aliás, uma cidade muito bonita. Papai encarava o Martinho. Ele, por sua vez, estava sem cor. Até parecia respirar com certa dificuldade. Meu pai então fez um gesto convidando a todos para entrar na cozinha. Foi então que, em poucas palavras, papai nos contou um fato muito sério. Pois é, cheguei em Carolina e já que estava ali, aproveitei para fazer umas investigações. Perguntei aqui, perguntei ali, acolá, e foi fácil conseguir informações ao seu respeito. Viu, seu Martinho? Martinho estava sem cor e nem piscava, apenas esperava pelo que estava por vir. De fato, senhor Martinho, você é nascido em Carolina mesmo. Você tem um irmão que ainda vive lá, né? Martinho, você se casou, tem essa única filha, só que há um ano atrás você matou um homem e atirou também na sua mulher. Né, seu Martinho? Você surpreendeu os dois numa situação complicada. Não foi isso, seu Martinho? Sua esposa foi alvejada nas pernas e sobreviveu. Foi quando, no desespero, você pegou a sua filha e veio para cá na sua pequena canoa. De fato, você é um pescador mesmo. Hoje eu sei, porque você veio de canoa e não de condução e nem a cavalo. Se tivesse vindo a cavalo ou de ônibus, poderia ser localizado pela polícia. Por isso preferi o rio. Não é verdade, Martinho? Tudo isso que o senhor está falando é verdade. Agora, o senhor me dá um tempo para eu fazer a mala e ir embora. Martinho, por que você não se entrega para a polícia, homem de Deus? Toda a cidade lá te quer bem, a cidade inteira sabe da tua história, sabe que você foi traído pela sua mulher. Garanto que se você se entregar, não vai ficar preso, não. Você vai ganhar a liberdade, Martinho. Bem, eu prometo ao senhor que vou pensar no que vou fazer, mas o senhor, por favor, me deixe fazer a mala e ir embora com minha filha. Meu amigo Antônio Melo, de uma coisa eu tinha certeza. Meu pai jamais permitiria que ele vivesse com Joaquina, minha irmã. O que meu pai iria fazer dali para frente, eu não sabia bem. Tudo bem, irei pensar no que a gente faz. Viu, seu Martinho? O senhor não falou nada em Carolina que eu estou aqui, não é? Não falei não. Ainda bem, o senhor me dá um tempo, por favor. Ok, te dou um tempo. E o tempo foi dado. 2 ou 3 noites depois dessa conversa entre papai, todos nós e Martinho, fui despertada por minha irmã Joaquina. O que foi, Joaquina? Que horas são? São 2 horas da manhã, Zéia. Zéia, acorda. Eu tô indo embora com o Martinho. O quê? Você sabe que o pai não vai aceitar o Martinho vivendo comigo. O Martinho também não quer se entregar para a polícia. Mas isso pode arranjar-se, Joaquina. Não. O Martinho está muito assustado e não vai se entregar. Eu vou com ele.
quero acompanhá-lo para onde ele for. Eu sei que você sabe que eu já sou dele. Dê-me um abraço, minha irmã. Dê-me um abraço de despedida. Joaquina, você é louca. Dá um abraço e fica quieta, não fala para ninguém. Abraçamos-nos forte e já se passaram 19 anos. Casei-me, vim para São Paulo com meus filhos. O resto da família continua em Guari. Nós nunca mais ouvimos falar de Joaquina, minha irmã. 19 anos depois. Será que a Joaquina é feliz ao lado de Martinho? Para onde foram? Às vezes eu tenho a impressão de que eles vivem aqui em Guari. Um detalhe: a filhinha do Martinho ficou com a gente. Somente os dois foram embora. A Marta hoje é uma moça de 23 anos. Mora comigo. A minha intenção, Antônio Melo, de estar contando essa minha história é também procurar por minha irmã e por Martinho. Seria uma emoção reencontrar minha irmã, o próprio Martinho, e para Marta seria uma felicidade tanto, porque ela iria rever o pai. Com a mãe lá no Maranhão, a Marta tem contato, porque a mãe foi ferida apenas nas pernas e hoje está bem, só que ela não tem mais o contato do pai. Então seria de uma grande felicidade da nossa família se pudéssemos localizá-los. Eu não sei como está a situação dela, se houve casamento com o Martinho ou não. Tenho a impressão que não, porque ele nunca mais voltou para desfazer seu casamento. Então eu acho que minha irmã continua com seu nome de solteira. O nome dela de solteira é Joaquina Cruz Almeida. O nome do Martinho é Martinho Ribeiro de Souza. Será que terei a felicidade de encontrá-los através do seu canal, Antônio Melo? Esta é a minha história. Meu nome é Zélia da Cruz Almeida.